Olá, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu vou falar sobre consolidação. Consolidação que é um dos movimentos que mais dá stop na turma. Então eu vou falar um pouquinho sobre consolidação, como você conseguir identificar ela e como operar depois que sair dessa consolidação. Não indico operar nela porque realmente dá muito stop, tá ok? Então vamos lá, hoje eu vou mostrar como a gente faz dentro de uma consolidação, que na realidade a gente não faz nada, a gente só observa até que essa consolidação seja quebrada, né, seja rompida e comece uma nova tendência. Então vamos nessa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica clássica e day trader profissional. Então vamos embora, vamos de aula. Antes da gente começar aqui no gráfico, eu quero dar uma passadinha rapidinha no Paint aqui para a gente dar uma olhada como que funciona, o que é uma consolidação, para depois a gente poder seguir com a nossa aula no gráfico. Então vamos lá. Vamos fazer aqui duas linhas bem rápidas aqui, só para a gente poder entender o que é uma consolidação. Uma consolidação nada mais é do que um suporte, vamos colocar aqui em cima no caso seria uma resistência e um suporte aqui embaixo, beleza. A gente tem uma resistência e um suporte. A consolidação, ela se dá quando o preço vem do suporte e não consegue romper a resistência e vem da resistência e não consegue romper o suporte. Então o preço vai ficar o quê? Vai ficar trabalhando dentro disso aqui. Pode parar aqui no meio e depois descer, não tem problema, ainda é consolidação. Pode subir até aqui em cima e depois também parar aqui no meio e não conseguir descer de novo e o preço subir e chegar até aqui quase encostado, depois descer de novo, ficar aqui, não chegar no suporte, voltar aqui para o meio, depois chegar e encostar lá no suporte. Enquanto o preço não consegue romper nem o suporte, nem essa resistência, a gente tem uma consolidação. A consolidação, ela tem como característica topos e fundos em locais bem parecidos, mais ou menos na mesma região, um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, mas eles não seguem um padrão correto, igual, por exemplo, na tendência de alta, a gente tem topos e fundos ascendentes, então são sempre topos e fundos mais altos que os anteriores. Ou seja, a gente tem um topo aqui e um fundo, a gente vai ter outro topo e outro fundo, outro topo e outro fundo, assim a tendência de alta sempre com topos e fundos mais altos. E na tendência de baixa a gente tem os topos e fundos descendentes, que são sempre topos e fundos mais baixos. Então a tendência de baixa sempre vai seguir esse padrão de topos e fundos mais baixos. Se houver um topo e fundo mais alto, pode ser aí então um pivô de alta, por exemplo, está revertendo para uma tendência de alta ou até entrando numa consolidação. E no caso da tendência de alta, se tivermos topos e fundos mais baixos, pode ser um pivô de baixa ou entrando também numa consolidação. Então, a consolidação ela tem como característica isso, uma região de topo e fundo onde esses topos e fundos não são completamente certos. Pode até acontecer, deixa eu mostrar aqui, porque não necessariamente tem que respeitar essa linha. O preço pode vir e parar aqui em cima e fazer o quê? Um rompimento falso. E depois voltar para dentro da consolidação, encostar nessa resistência de novo, voltar, buscar aqui embaixo o suporte, pode passar direto ao suporte também, não tem problema, acontece na consolidação e depois voltar para dentro da consolidação e ficar trabalhando nessa área aqui. Acontece demais. Não é porque a gente tem uma linha de resistência aqui em cima e uma linha de suporte aqui embaixo que o preço vai necessariamente respeitar, tá? Ele não vai respeitar ela 100%. Pode acontecer desse preço subir, romper essa linha de resistência e depois voltar, como também pode romper a linha de suporte e depois voltar. Ele pode romper tanto com o corpo cheio, né? Ele pode deixar um candle assim, ó, ele pode chegar aqui e deixar um candle com o corpo cheio aqui, pode sim. Ele pode deixar um candle com o corpo cheio aqui e depois voltar, como também pode deixar um candle assim com o corpo aqui e pode ter o rompimento apenas com sombra. Pode ter um falso rompimento apenas com sombra, deixa apenas a sombra para o lado de fora e depois volta para dentro dessa consolidação. Acontece
dessas duas maneiras aqui em falso rompimento. Fala, Daniel, mas se tem um falso rompimento, se tem um rompimento com candle cheio, por que é um falso rompimento? Por que a tendência não continuou? Simples, acontece o seguinte, se o preço vem numa perna de baixa, desde aqui de baixo, faz uma perna aqui de uns 1.000 pontos no índice mais ou menos, por exemplo, faz uma perna bem grande aqui, e por último, deixa um Marubozu, por exemplo, para fora dessa resistência, esse Marubozu pode ser um candle de exaustão, porque já vem de uma perna bem grande aqui já. Se o preço tivesse subido, vamos pegar aqui uma linha aqui, vamos dizer que o preço veio, subiu, fez uma correção, subiu mais um pouquinho, fez outra correção, o preço está indo devagar para a linha de resistência, está criando força na linha de resistência aqui, chega na linha de resistência, encosta nela, faz um pullback pequeno na linha de resistência aqui, um pré-pullback, né, que é antes da linha, e depois rompe ela com força. É o primeiro candle depois de uma correção, é o candle para começar uma nova perna. Aí sim, tem muito mais chance do preço continuar após esse rompimento. Tem muito mais chance desse candle continuar, né, dessa perna continuar após o rompimento, porque no começo de uma perna é depois de uma correção. Mas se o preço vem com candles grandes, já tem uns 2 Marubozus aqui no meio dessa perna aqui, uma impulsão muito forte aqui de baixo, chega no final dessa perna ainda dá mais um Marubozu, pode ser exaustão e o preço vai acabar voltando mesmo. Por isso é um falso rompimento, volta para a área onde o preço está consolidado. E pode acontecer dele romper antes de fechar, voltar, deixar essa sombra aqui e deixar uma estrela cadente, um candle de queda muito forte. Aqui a gente fez ele verde, ele podia subir, deixar essa sombra aqui e ainda fechar vermelho, fechar como um candle negativo. Mesmo que tenha rompido, é um candle muito forte para o preço se manter dentro dessa consolidação, tá ok? O mesmo vale aqui para baixo, pode romper com candle Marubozu aqui, fechar fora, pode deixar uma sombra aqui rompendo esse suporte, mas voltando para dentro. Depende do contexto da última perna, tá? O contexto da última perna, o volume, isso são coisas que vão identificar se é um rompimento que tem tudo para continuar a tendência ou não, se é apenas um falso rompimento e pode voltar para dentro aqui dessa consolidação, ok? Então, beleza. A gente já passou uma explicação aqui no Paint. Vamos agora para o gráfico para a gente ver uma consolidação. Deixei uma consolidação muito feia, por sinal, que aconteceu uns dias desses para trás, para a gente poder ver e entender como que funciona uma consolidação no gráfico. Olha só, duas coisas que eu vou te mostrar aqui, que vão te ajudar a identificar se o preço vai estar realmente consolidado ou não. A gente começou o dia, esse dia que foi esse aqui, foi no dia 13 de julho. A gente começou esse dia com um gap de alta, o preço deu um gap de alta bonito aqui, abriu numa alta bem grande, deixou como se fosse um topinho aqui e fez um fundo. Beleza. Deixou um topo na mesma região, né, um pouquinho até mais baixo do que essa última sombra, veio e deixou um novo fundo aqui. Aqui a gente já faz o quê? Vamos puxar ele para cá, para você ver como que a gente age num dia desse aqui. Aqui a gente já marca o quê? Essa área aqui, ó. Aqui a gente já tem essa área, que a gente já tem essa área de consolidação aqui. Ó, se o preço talvez romper essa área aqui, a gente pode começar uma operação. Vamos ver o que o preço vai fazer. O preço vem, faz um rompimento aqui nesse candle. Esse candle tinha até um certo volume e rompe esses dois últimos candles aqui que deixaram como máximas do dia aqui. Beleza. Se entrar nesse candle aqui, tinha tomado stop, porque era um dia de consolidação. Essa primeira entrada aqui é uma entrada que realmente não tem como você descobrir. Muita gente pode ter entrado aqui. Eu, por exemplo, nesse dia, eu acho que eu entrei, meu stop aqui foi curtinho, porque eu entrei com o candle tinha aberto, descido um pouquinho e subiu. A minha entrada estava acima do Marubozu, então eu deixei meu stop bem curtinho aqui para poder ficar na mínima desse candle, porque era um candle que me permitia um stop curto. É parecido com o Gift, mas a gente faz esse tipo de movimentação, esse tipo de operação com o candle ainda aberto. Então o candle passou, subiu, pegou a minha ordem, voltou e me estopou bem curtinho aqui. Beleza. Continuou, veio, deixou
esse fundo aqui um pouco mais baixo. Beleza, quando deixou esse fundo aqui um pouco mais baixo, qual que era a operação a ser feita? Era esperar uma bandeira ou alguma coisa assim. Só que agora eu quero, antes da gente continuar, eu quero te mostrar outra coisa aqui. No gráfico, eu uso uma média móvel de 20 períodos. Eu uso uma média móvel igualzinha essa aqui. Por que que esse candle aqui me deu entrada? Porque saiu, rompeu essas duas últimas máximas aqui que ficaram no mesmo lugar, rompeu com volume, a gente tem um volume acima da média e uma média móvel apontando para cima. Então isso aqui abriu a minha operação, isso aqui me deixou entrar. Beleza, ok, bacana. Depois disso, é igual eu falei com você, meu stop foi curtinho, não foi na mínima do candle, porque eu fiz uma operação de candle aberto aqui, que me possibilitou ter um stop mais curto. Então tomei um stop bem curtinho aqui e após isso eu não fiz mais nada por enquanto. Porque olha só como que o preço continuou. Fala, Daniel, mas deu uma perna perdendo o último fundo aqui. Por que aqui você não entrou? Porque a média móvel ficou lateral. Eu não costumo fazer entradas com média móvel lateral. A entrada tem que ter uma confirmação de volume, claro, mas tem que ter uma confirmação junto com a média móvel. A média móvel tem que estar ou apontando para cima, igual ela estava aqui, ou tem que estar apontando para baixo. Se ela não estiver apontando para cima ou não estiver apontando para baixo, não é momento de se operar. Então, o que eu fiz? Apenas ajustei, coloquei até aqui assim, apenas ajustei o tamanho da nova consolidação. A gente pode ver que o preço veio aqui, não rompeu, a média estava lateral, então não era permitido fazer alguma entrada. Continuei observando, o preço subiu, passou a média móvel para cima, chegou aqui em cima, parou na mesma região do último topo, a média móvel quis começar a subir, mas como o preço parou no último topo, ela voltou, o preço voltou, então a média ficou lateral ainda, o preço passou ela para baixo, voltou, desceu, começou a operar abaixo da média e tudo isso, tem alguma coisa a ser feita? Nada, não tem nada a ser feito. Enquanto a média móvel não fica inclinada ou para cima ou para baixo, de preferencial em 45 graus, a gente não faz nada. Só tivemos essa entrada que deu um stop curto devido a uma operação de candle aberto. Eu vou explicar como que é essa entrada aqui para você poder entender o que eu fiz e por que o meu stop foi curto. Eu vou colocar no Paint aqui e depois a gente volta para essa explicação no gráfico, tá? Para você entender como que foi essa entrada. Beleza, vamos lá. A gente tinha um candle de alta bonito, abri um candle de alta bonito aqui, né, abrindo uma operação, ele tinha uma média móvel inclinada para cima, ele rompeu uma consolidação, rompeu as duas últimas máximas que tinham, dois últimos candles máximos que tinham aqui, rompendo a máxima do dia, então ele abriu uma possibilidade de entrada. A entrada seria onde? A entrada seria aqui, na máxima desse candle, rompendo a máxima desse candle. Como que funciona aquela entrada que eu falei com você que eu tomei um stop pequeno? Funciona dessa seguinte maneira aqui. O candle seguinte abre, desce até aqui assim mais ou menos. A nossa entrada já está aqui. A gente já tem uma ordem start aqui esperando o preço subir. Desce, sobe. Quando ele sobe aqui, quando ele sobe dessa maneira, ele deixa uma sombra aqui. Quando ele deixa essa sombra aqui, a gente já ajusta o stop para essa região. Deixa eu virar ele aqui, peraí. Aí, a gente já deixa o stop nessa região aqui, porque no tempo gráfico maior, isso aqui pode ter sido uma perna de alta e esse candlezinho que apenas voltou um pouquinho pode ser uma correção para continuar uma tendência forte no tempo menor. Então a gente nem olha o tempo menor não, a gente apenas deixa a ordem aqui e ajusta o stop aqui para baixo. Então, o candle vem, após descer um pouquinho, sobe, a nossa ordem é startada, desculpa, o candle vem, sobe, né? Agora ele passa a ficar verde, né? Porque ele está positivo, a nossa ordem é startada e na maioria das vezes o que acontece? Ele vai embora. Mas como era um dia de consolidação, o que ele fez? Subiu, voltou, deixou o quê?
deixou uma sombra aqui para cima também e desceu com tudo, me estopando. Opa! Desceu com tudo, me estopando nessa região que eu tinha deixado o meu stop aqui. Por isso foi um stop curto, por isso não foi um stop onde eu coloquei ele aqui na mínima do Marubozu, tá? Eu sempre procuro stops seguros e um pouco mais curtos, né? Para a gente não ficar tão exposto ao risco assim. Se tinha a possibilidade de fazer um stop aqui, eu fiz, graças a Deus fiz por isso, tomei um stop bem curtinho aqui e depois o preço foi. Mas na maioria das vezes, esse tipo de operação, depois de um candle muito forte, de impulsão, o preço pode voltar um pouquinho aqui, pega a sua ordem e vai embora. Seu stop fica aqui e depois você faz uma gestão de stop da forma, né, que você achar melhor. Tem barra-barra, tem topo fundo, tem média móvel, né, indicadores, beleza. Aí você faz a sua gestão. Mas esse é o tipo de entrada que eu fiz que acabou me dando um stop bem curtinho aqui. Vamos voltar para o gráfico agora. Eu expliquei para você como que é essa entrada que eu fiz, né? Por que o stop foi curto, se o Marubozu tinha sido tão grande, né? Vamos lá. Então vamos continuar. O preço está fazendo o quê? Está caminhando aqui junto com a média móvel, uma média móvel bem lateral ainda, até que há esse rompimento aqui. A gente tem esse candle aqui bem forte, com um volume bem grande. Olha só, o volume foi o triplo do último volume aqui. Então a gente faz o que agora? Depois de um movimento desse aqui, a gente ainda aguarda. Não é uma entrada certa ainda. Porque como a gente está num dia de consolidação, esse candle parou mais ou menos nessa região aqui que a gente já tinha marcado. Ele não conseguiu romper, por exemplo, essa mínima que tinha sido a mínima do dia. Você pode ver que o preço parou realmente na mínima do dia. A gente continua observando para ver se o preço vai voltar. Aí o preço faz essa linda tendência de baixa aqui. Nessa tendência de baixa aqui, qual seria a entrada mais correta? Seria nesse candle aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Tirar isso aqui daqui. A gente tinha esse candle aqui, que foi o candle que chegou na mínima do dia, né? E o próximo candle passou um pouquinho. Eu ainda não teria feito uma entrada, porque estava na mínima do dia, não tinha rompido a mínima do dia ainda. Rompeu com esse candle aqui, então eu não ia ainda entrar com um candle em movimento. Eu ia fazer o quê? Ia esperar para ver aonde esse candle ia deixar a sua mínima. Então a entrada seria aonde? Seria na mínima desse candle aqui. O preço vem, faz uma correção pequena, a média começa a apontar para baixo e a entrada seria aqui, na mínima desse candle aqui, que seria startada nesse próximo candle branco aqui, começando uma tendência de baixa com a média agora sim apontada para baixo. Essa seria a primeira entrada. Quem não quer pegar a primeira entrada para realmente ter certeza que o preço vai descer, pode pegar essa segunda entrada aqui, que foi depois de uma bandeira, deu esse candle com volume, continuou a tendência aqui. A gente tinha mais essa entrada bem confirmada aqui também, depois de fazer mais uma perna, depois desse Marubozu lindo aqui. Esse Marubozu já não era entrada porque já tinha uma perna bem grande, então a gente esperava uma nova correção. A nova correção foi aonde? Depois desses dois candles aqui, mais essa entrada nesse candle aqui e vai embora. Por que deu esse tanto de entrada? Olha a média. Olha a média, olha o volume, como que o volume aumentou. Entendeu? Então, a primeira entrada aqui seria depois de realmente romper a mínima do dia, romper com força. Rompeu, está feita a operação. A segunda entrada já vem depois das correções. Fez essa bandeirinha aqui, entrada maravilhosa aqui e a média apontando para baixo. Tá ok? Então, é isso. É assim que funciona a consolidação. Então, na consolidação, a gente tem essas duas maneiras de entender quando o preço está consolidado. Quais são as duas maneiras? Topos e fundos em regiões iguais, em regiões não necessariamente iguais, né, mas em regiões bem parecidas e não seguem um padrão de topos e fundos mais altos ou topos e fundos mais baixos, né? Sempre tem uma desigualdade aí, um é mais alto, um é mais baixo, o próximo é mais baixo, depois vem um mais alto. Então, a consolidação, ela tem essa incerteza, esses movimentos bem incertos. E a segunda forma de você entender se o preço está consolidado é vendo essa média móvel, uma média móvel de 20 períodos. Se ela tiver lateral, isso indica
que o preço está consolidado, tá ok? Então, o preço estando consolidado, a gente não faz nada, espera um rompimento, espera que a média de 20 períodos fique 45 graus, ou numa nova tendência para baixo, ou numa nova tendência para cima, tá ok? Então, e outra coisa, a gente usou essa mínima do dia aqui. Agora, olha se a gente tivesse usado essa mínima anterior aqui. Se a gente tivesse usado essa mínima anterior aqui, a gente já teria esse candle aqui rompendo e essa correção serviria quase como um pullback, um pré-pullback aqui, onde a gente usaria esses dois candles aqui para servir como gift. Esses dois candles aqui servem como gift, sim, com a entrada no mesmo lugar, perdendo a mínima. Tá ok? Então, isso é consolidação, essa é a forma que a gente faz para identificar e não operar uma consolidação. Espero que você tenha pegado também a aula que eu dei sobre aquela entrada com um stop mais curto, onde você tem uma proteção um pouco maior, né? E faça bom proveito dessa aula. Então, no mais é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu te respondo. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.